Você já entrou numa entrevista de emprego com aquele currículo perfeito e saiu sem entender por que escolheram outro candidato e não você? Na semana passada, eu participei de uma roda de conversa em um evento conduzido pelo Portal Meon sobre empregabilidade. Tinha ali na roda de conversa pessoas gabaritadas, né? Pessoas conceituadas, pessoas com experiência no assunto, né? Tinha gente do Sebrae, tinha gente da Axia Consultoria, tinha gente do Instituto Fala Comigo, e a gente estava, obviamente, trocando experiências, trocando ideias a respeito desse tema tão falado ultimamente, que é como conectar os talentos com as oportunidades dentro desse ambiente da empregabilidade. E ao longo da nossa conversa, eu pude perceber algumas coisas, né? Quase sempre o assunto girava em torno de inteligência artificial, sobre ferramentas, de como ter um currículo melhor, como se preparar melhor para as entrevistas, né? Enfim, que ferramentas existem disponíveis hoje para ajudar as pessoas nessa procura, né? A fazer esse match de fato funcionar. Eu acabei puxando o tema, obviamente que fui perguntado também a respeito disso, porque é a minha especialidade, né? Sobre um outro aspecto dessa questão, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fica aqui comigo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marcelo Murim, eu sou mentor de desenvolvimento humano, sou coach certificado pela Gallup. Eu trabalho com pessoas que estão em processo de transição, né? Transição de carreira, transição de vida, transição de uma maneira geral, né? E eu ajudo as pessoas nesse processo de entender melhor aquilo que elas têm como potencial de mais alinhado com seus talentos, obviamente, para que elas possam se reconhecer e se preparar melhor para vender isso para alguém, né? Então é um processo de autoconhecimento para depois colocar isso à disposição do mercado. Então fica aqui comigo que esse vídeo certamente vai te interessar. A maioria das pessoas passa grande parte da sua vida competindo sobre aquilo que ela aprendeu a fazer, sobre aquilo que ela se preparou para fazer. O que não necessariamente é aquilo que ela naturalmente já é muito boa fazendo. Né? Claro que eu aqui estou generalizando, né? Existem exceções, né? Mas a grande maioria das pessoas segue esse caminho. Você se identifica com isso? E isso aparece de um jeito bem específico, né? Então, vamos lá, uma pessoa procura ser mais assertiva, porque em algum momento, nas suas avaliações de desempenho ao longo da sua carreira, alguém falou isso para ela, você precisa ser mais assertivo naquilo que você faz, né? Ou outro tentou ser mais, sei lá, se expor mais, né? Tá mais à frente das pessoas, falar mais, mesmo sabendo que isso ia contra o seu talento natural, a sua natureza, né? Uma pessoa às vezes mais calada, né? Então ela vai trabalhando aquilo ao longo da vida porque ela sabe, ou foi informada, ou pensa, ou exigiram isso dela, né? Isso é muito comum a gente ver acontecendo no dia a dia dentro das grandes organizações, até das pequenas e médias também, a gente percebe isso. E infelizmente essas situações costumam terminar no mesmo lugar, né? Um cansaço emocional, né? Até físico às vezes, né? Um currículo lindo, mas uma falta de encaixe. A pessoa se sente desencaixada daquilo que ela está vivendo e daquilo que ela realmente é. E acaba buscando fugas, subterfúgios, né? Para vivenciar de fato aquilo que pulsa dentro do coração dela. Mais uma vez, você se identifica com isso? E isso não é falta de motivação, porque motivação é uma outra coisa, né? Motivação você consegue manter por um tempo, né? Porque você se motiva pelo dinheiro, ou às vezes por uma promoção,
ou porque você precisa ajudar sua família, ou porque você quer eventualmente morar numa outra cidade. Eu já passei por isso, né? Então eu sei como é que é, né? Eu sei como é que as coisas acontecem. Mas o que de fato falta é reconhecimento. E não é reconhecimento de outros, é um autorreconhecimento, é se reconhecer. Porque a pessoa não parou para pensar o que de fato ela era dela, né? O que de fato ela queria. E não só aquilo que ela está fazendo porque os outros esperam dela ou porque ela precisava fazer para chegar no ponto que ela entendia que era o lugar que ela gostaria de estar, né? E claro, né, trazendo de volta ao tema da entrevista, sem entender isso, né, sem você ter claro aquilo que você entrega de melhor, qualquer entrevista vai ser um remendo, né? Você vai tentar preencher os gaps que você entende ou acredita que o entrevistador está buscando preencher. Não é de fato uma troca verdadeira, onde você coloca na mesa, né, tudo aquilo que você pode entregar de melhor para aquela posição que está sendo procurada o preenchimento. Porque de fato a pergunta mais importante para você nunca foi respondida, sempre foi negligenciada. No trabalho que eu faço com os meus clientes, dentro do método que eu utilizo, uma das etapas é a etapa das aptidões, né, que é o primeiro A do acrônimo do método CADA, que é consciência, aptidões, direção e ação. E aqui, as aptidões não é aquilo que você aprendeu, não é aquilo que você se preparou, não é aquilo que o mercado te ensinou, não é aquilo que o mercado te exigiu e que você foi atrás e, obviamente, adquiriu, né? Porque a gente acaba adquirindo competências, mas aptidões não são isso. As aptidões são os seus talentos naturais. É aquilo que você nasceu com eles, aquilo que você traz consigo desde muito jovem, desde muito pequeno, desde mais tenra idade, né? É aquilo que é tão natural para você que muitas vezes você se surpreende que os outros não são assim. Você fala assim, nossa, mas por que você não... Porque é muito natural para você, né? Aquilo que você faz quando ninguém está olhando, né? É aquilo que você faz até quando você está cansado, porque é nato seu, ele vem de dentro de você. Isso são as aptidões, os talentos naturais. São padrões de pensamento, sentimento e ação. Recentemente, é interessante, eu atendi uma pessoa que sempre se apresentava como organizada e detalhista, porque era isso que a maioria das vagas às quais ela se candidatava pediam isso, né? Então ela precisava ser organizada e detalhista. Quando a gente mapeou os talentos dela, o que apareceu foram coisas completamente diferentes, né? Então, por exemplo, ela é excepcional em conectar pessoas e situações que aparentemente não tem relação nenhuma. O detalhismo que ela vendia, que tinha, ela até entregava, né? Porque ela se preparou para isso, ela estudou para isso, ela exercitou isso. Mas nunca chegou à excelência que ela gostaria de ter sobre esse aspecto, né? Porque não é natural dela, né? A gente consegue melhorar talentos colocando esforço, mas aquele talento ele vai se tornar um diferencial seu, vai se tornar excepcional se ele já está lá como um talento dominante. Se ele é um talento sem resposta, ele nunca vai ser excepcional. Como eu já citei em outro vídeo aqui, né? É como um guitarrista, um exímio guitarrista que vai tocar bateria. Ele até pode tocar bateria, porque ele conhece música, né? Ele conhece partitura, ele entende do que é a música, mas certamente ele não será um exímio guitarrista, porque o exímio baterista, porque a parada dele é a guitarra, é isso que ele sabe fazer muito bem, essa correlação. Então, voltando ao caso da minha cliente, né? Na verdade, ela estava tentando vencer, ir bem na entrevista, usando o talento equivocado, né?
E o mais interessante é que o corpo dela já sabia disso, porque o nosso corpo normalmente ele dá sinais, né? De fadiga, de cansaço ou de repulsa. Quem não sabia ainda era a cabeça dela, era a mente. Não tinha admitido de fato que ela estava indo para a briga com o talento equivocado. Era só ela usar um outro talento natural dela, quer dizer, na verdade, usar o talento dominante dela, né? Para ir para essa entrevista e certamente ela teria tido mais sucesso. Então, quando você sabe, reconhece com clareza os seus talentos naturais dominantes, 3 coisas mudam na prática. Primeiro, o currículo deixa de ser uma lista genérica de competências, de realizações, mas ele passa a ser uma história concreta, coerente, mostrando aquilo que te faz único. Segundo, a entrevista muda de tom. Você deixa de decorar frases prontas ou frases padronizadas, né, que você entende que estariam alinhadas com aquilo que se espera de você, né? Você passa, sim, a contar uma história concreta. Você passa a contar uma história alinhada com aquilo que te trouxe até onde você está e que, sem dúvida nenhuma, carrega consigo a aplicação dos seus talentos naturais, aquilo que te fez único, o que te faz único. Em terceiro, o network fica mais autêntico, porque você deixa de tentar impressionar, né? Você deixa de tentar agradar todo mundo e começa a direcionar as suas conexões com as pessoas e com as empresas que você entende que os seus talentos naturais serão muito mais assertivos, serão bem-vindos, né? Em que você consiga falar, pô, aquela empresa ou aquela pessoa tem conexão comigo porque o meu talento pode entregar para ela aquilo que ela está buscando, porque você sabe, de fato, aquilo que de melhor você pode fazer. E claro, nada disso substitui aquilo que a gente falou no começo, né? A preparação para a entrevista, um currículo bem feito, treinar, conhecer a empresa, procurar conhecer quem vai te entrevistar, entender bem sobre a posição, mas esse autoconhecimento, conhecer os seus talentos, entender os seus talentos, vai te ajudar a escolher melhor qual é a vaga que você está apto a preencher, né? Porque aí você vai com verdade, você não vai tentar se encaixar dentro de uma posição que de fato não é sua, não é para você, né? Então, por isso que eu sempre falo, a etapa do autoconhecimento ela é fundamental para que você consiga se preparar melhor, né, e poder se apresentar de uma forma convincente, coerente e contundente para o entrevistador. Então, antes de qualquer dica de currículo, de entrevista, de treino, de preparação, eu quero te provocar o seguinte: tem uma pergunta que precisa ser respondida antes de tudo isso. A pergunta é a seguinte: você sabe com clareza o que é seu? Então, se você nesse momento está em transição, né, buscando uma nova oportunidade, mudando de área, ou até insatisfeito com o seu currículo, acha que precisa mudar, que não está contando toda a tua história, essa é a primeira pergunta que você deve se fazer. E aí, como você está aqui comigo até agora, eu te ofereço 2 caminhos para te ajudar nesse processo. Na descrição aqui embaixo do vídeo tem 2 links, né? Tem o link para o mapa das 4 perguntas. É um exercício rápido, prático, vai levar 2 minutos no máximo para você preencher, gratuito, que vai te indicar em que etapa do processo do método CADA você se encontra. Se é na parte da consciência, das aptidões, da direção ou da ação. Essa pergunta vai te ajudar a situar qual é a tua posição, qual é a tua situação no momento. E se depois disso você quiser ainda aprofundar uma conversa comigo para entender, para a gente mapear essa situação melhor e entender se vale a pena para você seguir num processo de mentoria nessa busca do autoconhecimento, né, para saber de fato o que é seu e se preparar melhor para essa nova etapa
pela qual você está se propondo a passar, né, nesse momento de transição, eu te convido a fazer uma conversa diagnóstica comigo, tá? É uma conversa de 60 minutos, 1 hora aproximadamente, onde a gente vai bater um papo online, e eu vou te ouvir. E ao final dela eu vou te dizer se eu posso te ajudar e de que forma eu posso te ajudar. E a partir daí você decide o que você considera mais interessante fazer nesse momento aí de transição que você vem vivendo. Então é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você deixe o seu joinha aí, clique no like, né? Siga o canal, é totalmente gratuito seguir o canal, então nos ajude aí nesse engajamento. Clique no sininho para ser informado toda vez que tiver um vídeo novo aqui. Semanalmente eu estou publicando vídeos referentes à metodologia que eu utilizo e obviamente assuntos pertinentes, né, que orbitam esse universo. E faça o seu comentário, deixa aí o seu comentário, a sua ideia, né? Gostaria de ouvir você falar sobre isso, Marcelo, ou me traga esse assunto, vamos aprofundar, ou eventualmente se agende essa conversa diagnóstica. Vai ser muito legal, vai ser um prazer poder conversar contigo e aprofundar um pouco mais essa relação, esse contato. E se você não está vivendo um momento de transição, mas gostou do conteúdo, conhece alguém que esteja vivendo um momento de transição e que entende que esse vídeo possa tocar essa pessoa de alguma forma, possa ajudá-la de alguma forma, compartilhe. É sempre importante a gente poder ajudar os outros, né? Então compartilhe o vídeo, você vai estar ajudando uma pessoa que você conhece e vai estar me ajudando também na divulgação do canal. Isso será sempre muito bem-vindo, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo da nossa conversa de hoje. Aguardo aí o seu joinha, o seu eventual contato e nos vemos na semana que vem com o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço, até lá, valeu!